Hello, everybody! Aqui estamos nós para a nossa aula de número 3. Espero que você tenha conseguido acompanhar a aula número 1 e a aula número 2, porque a proposta desse curso online é exatamente inserir um pouco de inglês no seu dia a dia, sem mexer muito na sua rotina. A proposta também é fazer uma aula não muito longa para que você dê conta de acompanhar. Então, a minha dica para você: tá gostando das aulas? Primeiro, dá um like aqui no vídeo e nos vídeos anteriores que você já assistiu. Chama os seus amigos, colegas, conhecidos que nunca tiveram a oportunidade ou que dizem que não tem tempo de aprender inglês e traz ele para cá. Fala com ele que toda semana tem uma aula disponível e ainda com exercícios para casa. Como sempre, eu passei homework. Você conseguiu fazer? Anotou no caderninho? Vamos conferir? Revising. E aí, logo de cara, o nosso primeiro exercício foi: com informações sobre Jane e sobre John, nós tínhamos que fazer perguntas sobre cada um deles especificamente. E nessas perguntas, a gente sabia que precisaria trocar os pronomes. E eu ainda dei para você a dica aí embaixo, quais eram os pronomes que nós íamos usar para ela e os pronomes que nós íamos usar para ele. Vamos ver se você acertou? Primeiro, com relação às informações de Jane. O nome, como que eu pergunto sobre nome em inglês? Eu tenho duas formas. Eu posso perguntar who is she ou poderia ter perguntado what's her name? Qual é o nome dela? Tem que usar o pronome her porque é Jane. De onde ela é? Where's she from? Number 3, a idade dela. How old is she? Number 4, como ela é? How is she or what is she like? Number 5, what's her nationality? And number 6, what's her job or what does she do? Agora, com relação à pergunta 4, eu quero sua atenção. Para pessoas, a gente pode perguntar how is she? E aí eu quero saber não só sobre o sentimento dela, como que ela tá feliz, ela tá alegre, ou para descrição física, como ela é. Mas é mais comum que a gente use a segunda pergunta que eu coloquei aí para você, what is she like? E aí, presta atenção nessa pergunta, porque muita gente confunde. What's she like? É como ela é. E aí a gente vai dar a descrição física. Então, aqui, like não é gostar. Ele está junto com o verbo to be para querer dizer uma coisa diferente. Isso constrói em inglês o que a gente chama de collocations, que são palavras que combinadas com outras vão constituir um significado diferente. Então, se eu pergunto para você assim, what are you like? É como você é. Alto, baixo, esperto, sensato. Aqui nós perguntamos what's she like? Anota isso porque questões como essa caem em vestibular e também caem nas provas mais básicas internacionais. O like com o verbo to be, ele vai significar no todo como? Igual nós fizemos essa pergunta aí sobre Jane. What's she like? Como ela é? Agora nós vamos passar para checar o exercício sobre John. Primeiro, sobre o nome. É ele, who is he? Ou então, what's his name? Number 2, where's he from? Para perguntar do país. Sobre a idade, é um homem. How old is he? Number 4, para perguntar como ele é. How is he? Ou então, é melhor que a gente use what's he like? Number 5, nacionalidade. What's his nationality? Number 6, what's his job? Ou então, what does he do? Nossa próxima sequência de exercícios foi sobre there is e there are. Nós vimos que there is e there are são estruturas usadas para falar sobre coisas que existem. Se eu quero falar, tem uma lâmpada, tem um cachorro, tem ar-condicionado, eu vou usar there is para singular, there are para plural.
Vamos ver como os exercícios ficaram. Era para nós analisarmos essa imagem e passar as frases para o inglês. Então, a primeira frase ficou: There is a coffee table in the living room. Number 2. It's a question, é uma pergunta. Is there a fireplace in the living room? Is there a fireplace in the living room? Number 3. There isn't a bookcase in the living room. Number 4. There are some cushions in the living room. Number 5. It's a question. Are there any pictures? Number 6. There aren't any books. Number 7. Is there a chandelier in the living room? Yes, there is. Number 8. Is there a bookcase in the living room? No, there isn't. Number 9. Are there any cushions in the living room? Yes, there are. Number 10. Are there any armchairs in the living room? No, there aren't. Assim, a gente conclui a atividade da aula anterior. Não sei se você percebeu, mas eu fui mais rápida na correção do exercício do que na última aula. Por quê? Você teve tempo para fazer em casa. Com certeza, acertou tudo ou uma grande parte das perguntas. Então, aqui, nós vamos dar atenção a essa aula a uma novidade, dando sequência às aulas que a gente veio fazendo. Se ficou alguma dúvida sobre a aula anterior ou sobre a correção dos exercícios, me deixa saber. Eu me comunico com você. Deixa aqui embaixo nos comentários ou vai nas minhas mídias sociais, no Facebook ou no Instagram, e lá você deixa a sua pergunta que a gente esclarece. O ponto da aula de hoje ainda é com relação ao verbo to be. E vou mais além. Diria que é sobre o verbo to be avançado, porque essa informação que nós vamos ter aqui agora é algo que muito aluno de nível intermediário e avançado desconhece, se perde e não sabe usar. Nós agora vamos falar sobre como dizer em inglês estou acostumado a fazer determinada coisa. Vamos primeiro partir para a estrutura. Se eu quero dizer estou acostumado a algo, eu vou usar uma estrutura tripla composta do verbo to be, que nós já conhecemos, mais used to, que significa acostumado, acostumada, e mais ing. Então, quando eu quero dizer em inglês estou acostumado a fazer algo, eu uso be, eu uso used to e mais ing. Nós vamos agora, nas próximas telas, entender e organizar isso melhor. A gente está no início do curso, então muito vocabulário talvez falte para você, muitos verbos você ainda desconheça, então nós vamos aos poucos para ir entendendo. O nosso foco aqui é o verbo to be e agora mais a estrutura de used to. E você vai ver que mais para frente eu trouxe para você alguns outros verbos para você já conseguir estruturar as suas ideias e o seu vocabulário. Como eu disse anteriormente, a estrutura de be used to indica um hábito existente, estar acostumado a algo ou estar acostumado com algo. Quando nós usamos essa estrutura, be used to, o verbo que vem após ele imediatamente é escrito com ing. Qualquer verbo que vier após o verbo to be com used to deve ser sempre escrito com ing. E aqui nós temos alguns exemplos para que você entenda. A frase está com o pronome, com o verbo to be, used to e mais ing. Então, quando eu digo I'm used to getting up early, o que quer dizer a frase? Está aí entre parênteses. Estou acostumado a acordar cedo. Segunda frase. She's used to the Tokyo subway, so she doesn't get lost. Ela está acostumada com o metrô de Tóquio, por isso não se perde. He's not used to dealing with animals, so he's a bit scared of the dogs. Ele não está acostumado a lidar com animais, por isso tem um pouco de medo de cachorros. Você percebeu que nas frases anteriores, em algumas estruturas eu usei be used to mais ing, e numa outra estrutura eu só usei o be used to como um objeto. Por quê?
para te mostrar que você não é obrigado a usar o ing sempre após essa estrutura de be used to. Isso só vai acontecer se você colocar um verbo. Então, vamos falar a frase. Estou acostumada a assistir TV. Em inglês ela fica I'm used to watching TV. Agora, se eu quiser falar estou acostumada com livros, preste atenção, livro não é verbo, é substantivo. Então a frase vai vir I'm used to books. Acabou. Então essa estrutura de ing, ela só vai ser aplicável a verbos. Vamos continuar vendo mais alguns exemplos. We're used to doing this. Nós estamos acostumados a fazer isso. They're not used to going there. Eles não estão acostumados a ir lá. E agora, em forma de pergunta, Are you used to driving at night? Você está acostumado a dirigir à noite? Você viu que até agora nós estamos trabalhando com o verbo to be? Eu usei exemplos nas frases com estrutura afirmativa, negativa e interrogativa. Só que agora nós acrescentamos ao verbo to be uma outra informação. E é isso que eu quero que você entenda. O verbo to be, ele é um verbo que é muito batido para nós, mas que a gente não consegue às vezes se orientar por não saber usá-lo corretamente. Além dele, agora nós anexamos uma nova estrutura. E é essa estrutura que eu quero que você aprenda. Para facilitar a sua vida e para fazer os exercícios que virão por aí para você fazer em casa, eu trouxe uma tabelinha de verbos que provavelmente alguns você já saiba, ou se não todos, mas para ajudar aqueles que ainda não sabem. O primeiro verbo que nós temos aí é o verbo drive. E para eu colocar o verbo drive com ing, olha a alteração, ele perdeu o E, driving. O que ele significa? Está entre parênteses. Como que fica o verbo eat com ing? Eating. O T vira R na hora de falar. Eating. A tradução você vê aí. Drink, drinking. Watch, watching. Write, writing. Send, sending. Play, playing. Duas observações a fazer aqui na hora de acrescentar ing. Se o verbo terminar em E, ele vai sair para nós colocarmos ing. Isso aconteceu com drive, que ficou driving, write, writing. E no outro verbo que eu dei de exemplo aí, foi play, terminando com y. Se ele terminar em y e antes desse y vier uma vogal, como play, o y permanece e a gente só acrescenta ing. Então, são essas duas observações que eu quero fazer e que você guarde aí. Há outras observações a serem feitas com relação a ing, mas nós vamos deixar isso para um outro momento. Por hora, é só. Ainda, com relação ao verbo to be avançado, nós terminamos de ver agora como dizer estar acostumado a algo em inglês. Nós sabemos que a estrutura é be used to, mas olha só, nós sabemos que esse verbo to be ele precisa ser conjugado dependendo da pessoa na frase. Ou ele vai ser am, ou ele vai ser is, ou ele vai ser are. Foi como nós vimos nas frases anteriores. Agora, nós vamos falar de um phrasal verb com verbo to be. E calma, todo mundo tem pânico na hora de aprender phrasal verbs, mas vou te falar uma coisa. Primeiro, sabe o que é um phrasal verb? Nada mais, nada menos que um verbo qualquer que você conheça, eat, turn, write, drink, drive, qualquer verbo que com uma preposição, up, on, above, in, on, of, com qualquer preposição, e nós temos várias preposições e vários verbos, é um verbo que com uma preposição vai ter o seu significado completamente diferente daquilo que a gente já conhece. E aí, a pergunta, para que existem os phrasal verbs? E aí o aluno fala, para deixar a gente doido. Não, não é. Os phrasal verbs, eles existem para fazerem o seu vocabulário expandir e você ser inserido naquela cultura, naquela época que você está vivendo. Vou te contar uma coisa muito interessante. Você sabia que o inglês que eu te ensino não tem nada a ver com o inglês que eu aprendi? E você fala assim, uau, não? Por que não? Porque a língua, ela é móvel, ela acompanha a cultura de um povo. Então, assim, vamos dar um exemplo mais claro para você entender? As gírias que vovô e vovó falavam
Na nossa época, elas já são antiquadas e nem são mais usadas. Por aí você vê. Então, os phrasal verbs, eles existem e eles vão acompanhando a evolução daquela cultura naquele momento. E como que eu aprendo phrasal verbs? Com muitas músicas e séries, filmes, eles aparecem no dia a dia e a cada novo dia, phrasal verbs são criados. São criados como? Eu, simples mortal, acordei um dia e decidi que vou inventar um phrasal verb. Não. À medida que as coisas vão acontecendo e as situações, eles vão arrumando uma palavra para aquilo e essa palavra vai sendo inserida no vocabulário e eles começam a usar. Então, basicamente, phrasal verb é isso. Um verbo que a gente já conheça, que com uma preposição, eles vão fazer um significado completamente diferente daqueles que a gente conhece do próprio verbo e da própria preposição. Como nós estamos trabalhando com o verbo to be, é um phrasal verb com o verbo to be que nós vamos ver. E aí você vê aqui na tela um phrasal verb, be up to. Quando você quer usar o phrasal verb nessa estrutura, você sabe que você não pode usar I be, she be, he be, they be. Cada pessoa tem o seu verbo to be próprio. Então, o que significa a estrutura, o phrasal verb be up to? Primeiro, nós temos aqui be up to something. Significa estar planejando, aprontando ou fazendo algo. Veja o exemplo. What are you up to now, James? O que você está aprontando agora, James? Segundo exemplo, I'm up to some college stuff. Estou fazendo algumas coisas de faculdade. E aqui uma consideração importante. Quando a gente usa a estrutura be up to something, esse something é algo. Quer dizer que alguém está aprontando alguma coisa. Normalmente é num sentido negativo. Por exemplo, pense em crianças, elas lá no quarto estão quietinhas. A gente sabe que quando as crianças estão quietinhas, alguma coisa elas estão fazendo, né? Nós podemos dizer assim: I think the children are up to something. Acho que as crianças estão aprontando. Claro que se você não usar a palavra something, você pode usar exatamente o que você está planejando ou o que você está fazendo. Como o exemplo da segunda frase. Eu posso falar assim: I'm up to my trip to London. Estou planejando a minha viagem para Londres. I'm up to my trip to London. Então, essa é a estrutura. O que significa o be up to? Está planejando, aprontando, fazendo algo. Lembrando que esse aprontando é sempre num sentido negativo. E quando você usa no sentido de estou planejando, é bom que você coloque o quê? Porque aí não dá a entender que está num sentido negativo. Ainda existe uma outra estrutura com be up to. Anteriormente, nós vimos estar aprontando algo. Be up to something. Agora nós vamos ver essa estrutura com be up to someone. E quando eu digo be up to someone, é porque cabe a alguém fazer algo. E aí vamos pensar. Eu quero falar assim. Cabe a mim ir ou ficar. A estrutura é be up to. Então eu vou dizer it's up to me to go or to stay. Essa outra estrutura é para indicar quem tem que fazer o quê. Dá só uma olhada. Be up to someone. Someone é a pessoa que detém o poder ou a responsabilidade de decisão sobre algo. Veja esses exemplos. It's up to us if we stay home or go out. É nossa decisão se ficamos em casa ou saímos. The exam is up to the teacher. A prova é decisão da professora. Hoje eu resolvi dar um passo além com você. Você que tem acompanhado as aulas, que tem feito os exercícios, eu quis te dar algo a mais, além do básico. Nós vimos agora um pouco do verbo to be avançado, seguindo estruturas. E aí, o exercício ele também veio um pouquinho mais difícil, mas eu te ajudei em parte do exercício. Qual é o nosso homework para casa? Eu trouxe as frases aqui e quero que você passe essas frases para inglês. Então, em toda essa primeira tela, você vai usar a estrutura be
used to mais ing. Então, foi a primeira estrutura que nós aprendemos para dizer que nós estamos acostumados a algo. Se você reparar aí, eu já coloquei as palavras do final em inglês. Por quê? Eu não sei se você sabe, eu não sei se você ia ter tempo de procurar. Então, cada frase eu coloquei em português e a parte de inglês você não vai mudar. Eu já te dei de presente. A parte em preto eu quero que você coloque em inglês. Por exemplo, a primeira frase: estamos acostumados a comer sushi no nosso aniversário. Você vai passar essa primeira frase para inglês e vai fazer o resto com todas as frases que estão aí para a gente checar na aula seguinte. Nessa próxima tela, eu quero que você use a estrutura be up to something, que é estar planejando ou fazendo algo. Da mesma forma que eu te ajudei, coloquei em azul talvez palavras que você não saiba. Essa mesma estrutura vai ser aplicada em todas as frases dessa tela. Preste atenção que o verbo to be ele vai precisar ser conjugado. E nessa outra tela, nós vamos usar a mesma estrutura, be up to, mas agora para falar sobre as pessoas. Eu coloquei ali entre parênteses uma outra palavra que significa o mesmo que someone. Someone, alguém. Somebody, alguém. Tanto faz usar uma ou outra. Aqui também estão as palavras em azul para te ajudar. Então, a primeira frase ficou: cabe a ela to cook the dinner. Você vai escrever em inglês: cabe a ela cozinhar. Aí, quando eu falo: cabe a mim dirigir para o trabalho. E aí você vai falar. Esse daqui eu acho que vai ser o exercício que você vai ter mais dificuldade para fazer, essa última tela. Mas vou colocar aí porque eu confio em você. Se der dúvida, volta o vídeo para você se orientar, colocar as ideias em ordem e na próxima aula a gente conversa. Vou lançar também um desafio com essa aula. Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários uma música. Você, além desse exercício que eu passei para você, eu quero que você encontre uma música que use essa estrutura do be up to, seja com somebody ou seja com something. Se você não conseguir achar uma música que tenha be up to, procure uma música que tenha o be used to com ing. Vai ser fácil. Então, além desse exercício, você também tem o exercício da música, mas a música eu quero que você coloque aqui nos comentários. Combinado? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se achou difícil, essa foi a proposta da aula, porque eu quero você um nível sempre à frente. Estuda, não perde a próxima aula, porque o tema também vai ser interessante. A gente se vê. Goodbye.